Meu nome é Antônio Ferreira, tenho 49 anos e trabalho como coveiro há mais de 2 décadas. Durante todo esse tempo eu enterrei mais pessoas do que consigo contar. Velhos, jovens, ricos, pobres. A Terra não faz distinção. Eu sempre achei que a morte era o último capítulo para todos. Pelo menos, era nisso que eu acreditava até aquela noite. Tudo começou em uma quarta-feira qualquer, por volta das 9 da noite. O cemitério já estava vazio. Os visitantes tinham ido embora há horas e eu estava terminando meu último serviço do dia, um sepultamento simples. O defunto era um homem chamado José Andrade, 65 anos, encontrado morto em casa por causas naturais, segundo o laudo. Sua família parecia indiferente, mal trocou palavras durante o enterro. Algo sobre ele parecia errado. Mas talvez fosse apenas cansaço da minha parte. Enquanto eu nivelava a terra sobre o caixão, senti um arrepio na nuca. O tipo de frio que não vem do vento, mas de dentro. Como se algo invisível estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não vi nada. Ignorei o incômodo e continuei. Terminei o trabalho, guardei as ferramentas e estava prestes a ir para casa quando percebi que havia esquecido minha lanterna perto do túmulo recém-fechado. Voltei para pegá-la e foi então que ouvi um som abafado vindo debaixo da terra. Primeiro pensei que era minha imaginação, mas então veio de novo. Um som claro e inconfundível. Batidas. 3 batidas seguidas como se algo estivesse tentando sair. Congelado, fiquei ali, parado, ouvindo. As batidas continuaram. E depois uma voz fraca, quase um sussurro. Socorro. Meu coração disparou. Eu sabia que era impossível. O homem estava morto. Eu mesmo tinha visto o corpo no caixão. Mesmo assim, peguei minha pá e comecei a cavar, sentindo uma mistura de medo e urgência. Quanto mais eu cavava, mais o som parecia mudar. As batidas ficaram espaçadas, como se algo estivesse se afastando. Depois, um cheiro forte tomou conta do ar. Um odor de carne apodrecida misturado com algo indescritível, quase metálico. Meus olhos lacrimejavam, mas continuei. Quando finalmente cheguei ao caixão, minha respiração estava descontrolada. Levantei a tampa com cuidado e meu mundo parou. O caixão estava vazio. Não havia corpo, apenas marcas de unhas na madeira, como se algo ou alguém tivesse lutado para sair dali. Meu instinto foi correr, mas minhas pernas não obedeciam. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me rápido, mas não havia nada. Nada que meus olhos pudessem ver. Ainda assim, eu sentia uma presença. Uma respiração pesada e irregular parecia ecoar ao meu redor. A cada segundo, o som ficava mais próximo, mais palpável. Aterrorizado, comecei a recuar, mas tropecei e caí sentado na terra recém-revolvida. Foi então que a vi. Uma figura surgiu entre as sombras. Era alta, magra e parecia flutuar sobre o chão. Seus olhos não eram olhos. Eram 2 buracos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. A boca estava aberta em um grito silencioso, mas a dor que emanava daquela forma era quase tangível. Não sei como, mas eu sabia que aquilo era José Andrade. Você me deixou aqui. A voz ecoou, mas a figura não moveu os lábios. Era como se as palavras fossem despejadas diretamente na minha mente. Você os trouxe para mim. Antes que eu pudesse entender, senti o chão tremer. Outros túmulos ao redor começaram a se abrir sozinhos, como se algo estivesse emergindo das profundezas. Mãos pálidas e deformadas saíam da terra, seguidas por corpos inteiros, mas eles não pareciam humanos. Eram sombras disformes, figuras que andavam como se estivessem sendo puxadas por fios invisíveis. Cada figura trazia consigo um cheiro terrível e um som estridente, como se seus movimentos rasgassem o ar ao redor. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas ainda estavam bambas. As sombras pareciam ignorar as leis da física, movendo-se em direções impossíveis.
como se fossem pintadas no ar por um artista insano. José Andrade permaneceu parado, sua forma flutuante dominando o cenário. Ele levantou um braço magro e apontou para mim. No mesmo instante, senti como se algo estivesse apertando meu peito, sufocando-me. Corri. Não olhei para trás. Alcancei o portão do cemitério e o encontrei trancado. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a chave cair. Quando finalmente destranquei e passei para fora, a noite estava incrivelmente silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse parado. No dia seguinte, voltei. O túmulo de José Andrade estava fechado, como se nada tivesse acontecido. Perguntei ao administrador sobre o sepultamento, mas ele não tinha nenhum registro. Para ele, José Andrade nunca existiu. Fui até os arquivos antigos do cemitério, mas não encontrei nada. Aparentemente, todo o registro desse homem tinha desaparecido. Como se ele nunca tivesse pisado nesse mundo. Comecei a investigar. Conversei com colegas coveiros que trabalharam antes de mim, mas o que descobri apenas aprofundou meu medo. Histórias de outros sepultamentos com um final inexplicável vieram à tona. Um coveiro antigo, agora aposentado, contou sobre uma família que exigiu a remoção do corpo de um parente porque ouvia sons estranhos vindos do túmulo. Outro falou sobre vultos que vagavam entre os mausoléus à noite. Uma coisa era clara: José Andrade não era um caso isolado. Havia algo mais acontecendo ali, algo que ninguém ousava investigar a fundo. Não consegui dormir por dias. Toda vez que fecho os olhos, vejo aqueles buracos negros que ele chamava de olhos. E o som. Aquele som. Agora ouço ele mesmo durante o dia. Batidas. 3 batidas seguidas, ecoando no silêncio. Sei que estou sendo observado, mesmo quando estou longe do cemitério. Algo foi liberado naquela noite, e eu tenho certeza de que não vai parar até me encontrar de novo. Uma semana depois, algo ainda pior aconteceu. Comecei a encontrar marcas de mãos sujas de terra nas paredes da minha casa. Pequenas no começo, mas a cada dia elas aumentavam em número e tamanho. Elas não estavam apenas nas paredes externas, mas também dentro, nos espelhos, nas portas do armário, como se algo estivesse brincando comigo, esperando o momento certo para agir. Fui obrigado a deixar minha casa. Me mudei para um pequeno apartamento em outra cidade, mas as marcas me seguiram. Uma noite, ao chegar em casa, encontrei uma mensagem escrita na poeira do espelho do banheiro. Você não pode fugir. Minhas pernas fraquejaram. A sensação de estar sendo observado se tornou insuportável, como se o próprio ar ao meu redor estivesse vivo, pulsando de ódio. Decidi buscar ajuda, mesmo que parecesse loucura. Procurei um padre conhecido da região, Padre Miguel, que era respeitado por lidar com casos considerados sobrenaturais. Contei toda a história, desde o túmulo vazio até as marcas de mãos e a mensagem no espelho. Ele me ouviu atentamente, sem me interromper, e quando terminei, o silêncio foi quase mais assustador do que o próprio relato. Após alguns minutos, ele murmurou algo em latim e fez o sinal da cruz. O que você encontrou naquela noite não pertence a este mundo, disse ele. E agora está ligado a você. Padre Miguel explicou que algumas almas não conseguem descansar, especialmente aquelas que morreram em circunstâncias obscuras ou carregam pecados terríveis. Mas o caso de José Andrade parecia diferente. Ele acreditava que o homem morto não era apenas uma alma perdida, mas um portal para algo muito mais sombrio. Algo que não deveria ter sido perturbado. Ele sugeriu uma cerimônia de purificação, tanto para mim quanto para o cemitério. Na noite marcada, voltamos ao local onde tudo começou. A escuridão parecia mais pesada do que o normal, como se o próprio céu estivesse ciente do que íamos enfrentar. Padre Miguel trouxe água benta, velas e uma Bíblia que parecia ter séculos de idade. Enquanto ele rezava, o vento começou a soprar de forma estranha, formando redemoinhos ao nosso redor. As velas tremeluziam
quase se apagando, e um som baixo, semelhante a um gemido, ecoava debaixo da terra. Padre Miguel continuou suas orações, mas eu percebi que ele estava suando, sua voz tremendo de leve. Foi então que o chão começou a tremer. Pequenas fissuras se abriram na terra, liberando aquele mesmo cheiro de podridão que eu havia sentido na noite do incidente. Formas escuras começaram a emergir novamente, mas dessa vez pareciam mais definidas, mais reais. Seus olhos vazios brilhavam com uma luz macabra, e todas elas estavam voltadas para mim. "Não pare de rezar!" Padre Miguel gritou, jogando água benta nas figuras que se aproximavam. Elas recuavam, mas apenas por alguns instantes, antes de avançarem novamente. Meu corpo estava paralisado pelo medo, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ajudar. Peguei a cruz que ele havia colocado no chão e comecei a repetir as palavras que ele dizia, mesmo sem entender completamente. As sombras começaram a se dissipar, mas uma força maior parecia lutar contra nós. Uma figura muito maior surgiu no centro do cemitério, e eu soube instantaneamente que era José Andrade, ou o que restava dele. Sua forma estava distorcida, quase irreconhecível, e sua voz ecoava como um trovão. "Você não pode desfazer o que foi feito. Agora você pertence a nós." Padre Miguel gritou uma última oração, jogando água benta diretamente na figura. Um grito horrível ecoou pelo cemitério, e a figura se desfez em cinzas, arrastando as outras sombras com ela. O silêncio voltou, mas não era um silêncio de paz. Era pesado, carregado, como se algo ainda estivesse ali, observando, esperando. Desde aquela noite, as marcas de mãos desapareceram e os sons cessaram. Mas eu sei que isso não acabou. De vez em quando estou sozinho, sinto aquele mesmo arrepio na nuca e ouço um leve som ao longe. 3 batidas seguidas. Não sei quanto tempo ainda tenho antes que eles voltem, mas uma coisa é certa. O que eu vivi mudou minha vida para sempre. Se você estiver ouvindo isso, lembre-se. Existem coisas que não devem ser perturbadas, segredos que a terra guarda por uma razão. E se um dia você ouvir batidas vindas debaixo da terra, corra. Corra e nunca olhe para trás. Se você está curtindo a história, não se esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de tudo. Tem vídeo novo todo dia, às 11 horas da manhã, com muito mais mistérios e histórias assustadoras para você. Agora, vamos seguir com a próxima história de arrepiar. Meu nome é Roberto Silveira, tenho 38 anos e trabalho como coveiro há 15. A vida nesse ofício é solitária, mas isso nunca me incomodou. A quietude do cemitério, o cheiro da terra recém-revolvida, o som do vento passando pelos túmulos. É quase como se o lugar falasse com você, se você souber ouvir. Mas hoje não estou aqui para contar algo que vivi. Não diretamente, pelo menos. A história que vou compartilhar é algo que aconteceu com meu avô, Antônio Silveira, também coveiro, que trabalhou no mesmo cemitério que eu décadas atrás. Ele era um homem duro, marcado por uma vida de trabalho pesado e perdas, mas, nos seus últimos anos, havia algo diferente nele. Um peso que ele carregava no olhar, algo que o fazia acordar no meio da noite, suando frio. Certa noite, antes de partir, ele me chamou para sentar ao seu lado. Disse que queria me contar algo que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Ele começou dizendo: "O que eu vou te contar, Roberto, é a razão pela qual nunca quis que você seguisse meus passos, mas se está aqui, você precisa saber." Foi assim que descobri o que aconteceu com meu avô em 1967. Naquela época, o cemitério era ainda mais isolado do que hoje. Não havia prédios ao redor, apenas campos e árvores que pareciam infinitas. Meu avô estava acostumado a trabalhar até tarde,
cavando túmulos ou cuidando das lápides desgastadas. Ele dizia que a noite era sua companheira, mas tudo mudou em uma madrugada chuvosa de setembro. Ele estava terminando de fechar o túmulo de uma jovem chamada Cecília, apenas 19 anos, vítima de uma febre alta que os médicos não conseguiram explicar. A família estava devastada, principalmente o pai, um homem austero chamado Domingos. Durante o enterro, Domingos tinha ficado em silêncio, mas antes de ir embora, aproximou-se do meu avô e disse algo que ele nunca esqueceu. Cuide bem dela. Cecília sempre teve medo do escuro. Meu avô assentiu, achando aquilo uma frase comum de um pai enlutado. Mas havia algo no tom de voz dele que o perturbou. Naquela madrugada, enquanto terminava o trabalho, ele ouviu um som. Primeiro parecia o vento, mas logo ficou claro que não era. Era uma espécie de lamento, um choro baixo vindo da direção do túmulo recém-fechado. Ele parou o que estava fazendo, tentando convencer a si mesmo de que era sua imaginação. Mas o som continuava, cada vez mais nítido. Armado com uma lanterna e uma pá, ele caminhou até o túmulo de Cecília. A chuva havia diminuído e o silêncio ao redor era quase absoluto, exceto pelo som do choro. Quando chegou ao local, viu algo que gelou seu sangue. A terra sobre o túmulo estava afundada, como se algo tivesse se movido por baixo. Ele hesitou, mas a voz do pai de Cecília ecoou em sua mente. Cuide bem dela. Com o coração acelerado, começou a cavar. Quanto mais cavava, mais o som parecia mudar. O choro virou um sussurro, palavras indistintas que ele não conseguia compreender. Quando finalmente alcançou o caixão, percebeu que algo estava terrivelmente errado. A tampa estava ligeiramente aberta e o cheiro que saiu dali era tão forte que quase o fez vomitar. Ele reuniu coragem e levantou a tampa. O corpo de Cecília não estava lá. Em vez disso, havia marcas de arranhões na parte interna do caixão, como se ela tivesse tentado sair. Meu avô caiu para trás, aterrorizado, mas antes que pudesse reagir, ouviu passos atrás de si. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a chuva fina caindo e a sensação de que algo estava muito, muito errado. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos no cemitério mudavam de lugar durante a noite. Cruzes eram encontradas viradas de cabeça para baixo. E mais perturbador de tudo, moradores da vila próxima começaram a relatar visões de uma jovem andando pelos campos, sempre com um vestido branco encharcado de lama. Meu avô tentou contar ao administrador do cemitério, mas foi ridicularizado. Decidiu então resolver o mistério sozinho. Ele passou a patrulhar o cemitério à noite, armado com uma lanterna e um crucifixo que sua mãe lhe dera. Durante semanas, nada aconteceu. Até que, em uma noite sem lua, ele a viu. Cecília estava de pé ao lado do próprio túmulo. Seu vestido branco estava sujo, e seu rosto era uma mistura de beleza e desespero. Mas o que mais chamou a atenção do meu avô foram seus olhos. Eles estavam completamente negros, como se fossem buracos sem fim. Ela estendeu a mão para ele e disse, com uma voz que não parecia humana: "Por que você me trouxe de volta?" Ele tentou responder, mas as palavras não saíam. Cecília deu um passo em sua direção e meu avô sentiu uma força invisível puxá-lo. Ele desmaiou, acordando horas depois ao lado do túmulo, com a pá ainda em suas mãos. O sol estava nascendo e tudo parecia voltar ao normal, exceto por uma coisa. O túmulo de Cecília estava completamente intacto, como se nunca tivesse sido tocado. Depois disso, meu avô abandonou o trabalho por um tempo. Mas a vila nunca foi a mesma. As visões continuaram e histórias de desaparecimentos começaram a circular. Ele passou o resto da vida tentando entender o que aconteceu naquela noite. Porém, uma coisa ainda mais perturbadora aconteceu anos depois. Quando a família de Domingos deixou a vila,
O túmulo de Cecília foi esquecido, e ainda assim, meu avô contou que, todas as vezes que passava por lá, sentia algo. Ele dizia que o ar ao redor do túmulo estava sempre mais frio do que o resto do cemitério. Pássaros não pousavam nas árvores próximas, e a grama ao redor do túmulo nunca crescia. Certa noite, já velho, meu avô decidiu que precisava de respostas. Ele voltou ao túmulo de Cecília com um amigo, um antigo colega coveiro chamado Ambrósio, que compartilhava do mesmo fascínio pelo sobrenatural. Ambrósio era conhecido por ser destemido, alguém que não acreditava em assombrações. Juntos, começaram a escavar o túmulo novamente, mesmo sabendo o risco que corriam. Quando chegaram ao caixão, o que encontraram foi ainda mais aterrorizante. O corpo de Cecília estava lá, mas seu rosto estava diferente. Seus olhos, que antes pareciam buracos negros, agora estavam abertos, brilhando em um vermelho intenso. E havia algo em sua expressão. Não era morte. Era raiva. Ambrósio, incrédulo, tentou tocar no corpo, mas assim que sua mão se aproximou, uma força invisível o lançou para trás. Meu avô gritou para que corressem, mas antes que pudesse sair, ouviu Cecília murmurar: "Por que você voltou?" Aquilo foi o suficiente para ele abandonar o local. Ele nunca mais voltou ao cemitério à noite. Ambrósio, no entanto, não teve a mesma sorte. Dias depois, desapareceu sem deixar rastros. As pessoas diziam que ele havia fugido da vila, mas meu avô sempre soube a verdade. Antes de morrer, ele me disse: "Existem coisas que pertencem à terra, Roberto. Nunca tente tirá-las de lá." E agora, trabalhando no mesmo cemitério, não consigo deixar de pensar em suas palavras. Às vezes, durante a noite, ainda ouço o vento sussurrando entre os túmulos. E quando passo pelo túmulo de Cecília, sempre sinto um calafrio subindo pela espinha. Me pergunto: será que ela ainda está lá, esperando alguém tolo o suficiente para perturbá-la novamente? Ou será que, de alguma forma, ela já está caminhando entre nós? Meu nome é Geraldo Nogueira, e sou coveiro desde os meus 20 anos. Hoje, com 52, vejo o mundo de uma maneira diferente. O cemitério, por muito tempo, foi meu único lugar de paz, onde o silêncio me permitia pensar sobre a vida e os mortos. Mas há 15 anos algo aconteceu que alterou para sempre a minha percepção de tudo. E até hoje, quando a noite cai, não posso evitar o frio na espinha. Eu nunca mais olhei para um túmulo da mesma forma. A história que vou contar, espero, seja uma lição para você. Mas também um aviso. O que aconteceu naquele cemitério não é algo que se possa simplesmente esquecer. Era um verão quente, quase abafado, e o cemitério estava mais silencioso que nunca. O sol se punha atrás das árvores, lançando sombras longas sobre as sepulturas, e a brisa quente não trazia alívio. Naquele dia, o caixão de Samuel Montenegro foi entregue. Samuel era um nome que soava em toda a cidade, mas ninguém sabia exatamente o que ele fazia. Ele era um empresário, mas seus negócios estavam sempre envolvidos em sussurros. Alguns diziam que ele estava envolvido com tráfico de armas, outros que era um mestre em manipular o sistema para roubar pequenas empresas. Mas uma coisa era certa: sua morte não parecia natural. O velório foi estranho. A família estava ali, mas havia algo de incomum em todos os presentes. Uma aura de tensão, como se todos soubessem de algo, mas ninguém falasse. Entre os convidados, havia um homem alto, vestido de preto, com óculos escuros que cobriam boa parte do rosto. Ele ficou parado ao lado do caixão o tempo todo, sem mover um músculo. Quando a cerimônia terminou e os familiares se retiraram, ele se aproximou de mim. Sua presença me deu arrepios. Algo nele parecia errado. Garanta que este homem permaneça enterrado. Não importa o que aconteça. Ele me disse em um tom baixo:
quase sussurrado, como se fosse uma ordem. Eu apenas assenti, sem questionar. O que mais poderia eu fazer? Era apenas um coveiro cumprindo seu trabalho, não mais do que isso. Mas algo naquele homem me fez sentir um calafrio percorrendo minha espinha. Quando ele se afastou, desaparecendo entre as sombras, senti uma sensação de desassossego. O que ele quis dizer com "não importa o que aconteça"? E por que tanta ênfase no fato de permanecer enterrado? A noite chegou, e eu estava sozinho no cemitério. O silêncio era absoluto, mas havia algo de estranho no ar. Quando terminei de cobrir o túmulo de Samuel, ouvi um som abafado, como passos atrás de mim. Vi uma sombra, mas quando virei não havia ninguém. Ignorei o desconforto crescente e segui com meu trabalho. Porém, algo mais aconteceu. Era como se o próprio solo estivesse pulsando. A terra ao redor do caixão de Samuel parecia se mover, com uma vibração suave, mas persistente. Eu parei por um momento, sentindo a tensão aumentar. A mente, cansada do longo dia, começou a fantasiar. Talvez fosse só o vento. Talvez fosse só minha imaginação. Mas o que aconteceu a seguir não foi coisa da minha cabeça. Durante as semanas seguintes, o túmulo de Samuel foi violado 2 vezes. No início, pensei que fossem vândalos, mas a segunda vez, o caixão estava vazio. Eu sabia que algo estava errado. O administrador do cemitério tentou abafar o caso, dizendo que o corpo havia sido transferido para outro lugar por um pedido da família. Mas eu sabia que era mentira. O corpo não tinha sido transferido. Ele tinha desaparecido. Algo estava acontecendo, e a minha curiosidade não me deixou em paz. Algo mais estava acontecendo ali, e eu precisava descobrir o que era. Naquela noite, decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Armado com uma lanterna e uma faca, me escondi entre as tumbas, perto do túmulo de Samuel. O cemitério estava completamente vazio, e o som dos meus próprios passos era a única coisa que quebrava o silêncio. O tempo parecia passar devagar. Cada segundo se arrastava, como se a própria noite estivesse me observando. Eu estava prestes a desistir, a achar que minha mente estava jogando truques em mim, quando ouvi o som novamente. Era um rosnado, baixo, mas inconfundível, vindo de algum lugar próximo. A lanterna piscou e, no instante em que sua luz alcançou o túmulo de Samuel, eu vi. A terra se mexia. Não era imaginação. A terra estava realmente se movendo, como se algo estivesse se levantando debaixo dela. O pânico tomou conta de mim, mas eu não podia me mover. Uma mão apareceu primeiro, pálida, esquelética, suas unhas quebradas se arrastando pela terra, como se estivessem buscando algo. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o corpo de Samuel saiu do túmulo. Ele estava coberto de terra, mas seus olhos eram vermelhos, brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele me olhou e um sorriso grotesco, distorcido, se formou em seu rosto. "Você deveria ter me deixado em paz", ele disse, e a voz não era humana. Era como um eco, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, distorcida e fria. Eu não sabia o que fazer. O medo me paralisou. Corri até o galpão, me tranquei lá dentro e permaneci imóvel, ouvindo o som de passos pesados e risadas distorcidas ao redor do cemitério. Meu coração estava batendo tão forte que eu mal conseguia ouvir o que se passava ao meu redor. A noite parecia interminável. Quando o amanhecer finalmente chegou, eu saí do galpão, mas não havia sinal de Samuel. Seu túmulo estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia o que fazer. Eu não podia contar para ninguém. Quem acreditaria em um velho coveiro dizendo que viu um homem voltar do túmulo com os olhos vermelhos? Eu tentei esquecer. Tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido um pesadelo, mas o que aconteceu depois me fez perceber que eu estava muito longe de entender o que estava acontecendo.
Nos meses seguintes, pessoas começaram a desaparecer na cidade. Ninguém sabia para onde estavam indo e a polícia não tinha respostas. Todos os caminhos pareciam levar de volta ao cemitério. E eu sabia que Samuel Montenegro tinha algo a ver com tudo isso. Mas o que exatamente? O que ele queria? E o que mais ele poderia fazer, agora que já havia voltado? Então, um ano depois, uma mulher apareceu no cemitério. Ela dizia ser irmã de Samuel, Marta. Ela queria que o corpo de Samuel fosse exumado. Eu hesitei. Algo me dizia para não fazer isso. Mas o que eu poderia fazer? Ela insistiu. E eu, temeroso, aceitei. Quando abrimos o caixão, o que encontramos lá não fazia sentido. Samuel estava intacto, como se nunca tivesse saído. Mas as suas mãos estavam cobertas de arranhões profundos, como se ele tivesse tentado escavar algo. Ou alguém. Eu vi um pedaço de papel amassado em sua mão. Marta leu o bilhete em voz baixa, sua voz trêmula. Quem perturba o sono dos mortos não encontra paz entre os vivos. Ela olhou para mim com um olhar penetrante e, com a voz cheia de um frio quase mortal, perguntou: "Você acha que ele está morto, Geraldo?" Eu não pude responder. Não queria, mas uma parte de mim sabia. Samuel não estava morto. Ele nunca esteve. Algumas semanas depois, eu pedi demissão. Mas mesmo agora, todas as noites, sempre que fecho os olhos, sinto como se algo me observasse. Algo com olhos vermelhos, um sorriso distorcido, esperando o momento certo para voltar. E você, meu amigo, acha que os mortos podem descansar em paz? Ou será que, como Samuel, eles estão apenas esperando o momento certo para cobrar o que é seu? Porque acredite, nem todo coveiro enterra apenas corpos. Alguns enterram segredos que nunca deveriam ser desenterrados. Se você gostou dessa história assustadora, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos sombrios como este. Você tem uma história de terror ou experiência paranormal para compartilhar? Envie seu relato para o nosso e-mail e ele pode aparecer em um dos nossos vídeos futuros. Não deixe de nos seguir também no TikTok e no Spotify, onde trazemos histórias exclusivas e diferentes para você se arrepiar onde quer que esteja. Obrigado por assistir e até a próxima noite de terror.